Pode ser que você não tenha esclerose e tenha outra doença. Pode ser que você só tenha tido um AVC. Tipo assim, a gente ficou num limbo por uns 6 meses, entendeu? O que você sentiu? Você sentiu Não, eu fiquei desesperada. Foi desespero? Não foi nenhum conforto. Porque assim, você fala, ai, você ficou feliz? Não. Porque antes eu tinha uma doença que eu sabia o que era, que eu tratava, que até então eu estava 10 anos super bem. E aí o médico fala pra mim, então, não, você não tem, você pode ter qualquer coisa. Acho que nunca mais, né? Vou conseguir escrever, beber um copo d'água, eu dirijo com o pé esquerdo, fazer movimentos finos, enfim. Várias coisas que, tipo, assim, eu tento lidar com tanta naturalidade que muita gente nunca percebe. E aí, às vezes eu falo, e até o meu namorado fala, não, mas você acha que é normal, mas não é. Entendeu? Tanto que quando eu fui morar sozinha, minha mãe falou, mas você não vai conseguir morar sozinha. Só que eu já fiquei tantas vezes tão brava, mas tão brava. E, tipo, de ter raiva, e, tipo, sabe, vou pôr um brinco. Aí eu fico 500 horas tentando pôr o brinco e não consigo. Aí eu desisto, jogo tudo no chão e ponho outro brinco. Eu sempre tinha uma esperança que, eu vou agora aqui nessa fisioterapia, eu vou ficar boa. Não ficava. Eu vou aqui nesse centro espírita, ele vai me curar. Não curava. Agora eu vou tomar esse remédio alternativo e ele vai funcionar e vou ficar zerada. Não ficava. Take your shoes off. Oi, eu sou a Giovana. Sou a Júlia. E esse é o podcast Shoes Off. Toda segunda e quarta a gente tá aqui. Não se esqueçam de compartilhar, ativar o sininho, comentar, deixar seu like. E hoje temos aqui com a gente a Gabi. A Gabi, pra quem não sabe, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2011. E depois de 10 anos ela acaba recebendo um novo diagnóstico. Gabi, vamos voltar lá pra 2011, quando você recebe o diagnóstico de esclerose. Como foi pra você aquele momento? Bom, para começar, eu era muito jovem. Eu estava no meio da faculdade, era uma fase bem... era uma fase toda nova na minha vida e foi muito do nada. Eu tive uma paralisia do lado direito do meu corpo e não tive nenhum aviso, assim, não tive nenhum sintoma prévio. Foi um surto numa festa, então, assim, eu estava me divertindo com meus amigos. E, do nada, eu simplesmente parei de mexer o lado direito inteiro. Nem falar eu conseguia direito. E eu fui para o hospital. E, nesse hospital, no pronto-socorro, os médicos não sabiam o que era, ficaram meio assustados, mas ninguém chegou a cogitar que poderia ser alguma coisa grave. Mas, assim, claramente era grave, porque era muito forte. E me mandaram de volta para casa, falando que podia ser uma intoxicação de bebida, podia ser alguma coisa que colocaram na minha bebida, enfim. E fiquei em casa 2 dias, isso tinha sido na sexta. E no domingo de manhã eu ainda estava péssima, mas assim, péssima em todos os sentidos, porque minha mãe, meus pais brigando comigo, e eu falando, gente, eu tenho certeza que não foi, que aconteceu alguma coisa. E no que eu voltei para o hospital, a gente tinha uns contatos no hospital, e quando um médico lá me viu, falou, não, pode internar ela agora, que isso é alguma coisa grave. Mas você ainda estava com a paralisia? Eu estava com super dificuldade de caminhar, assim, caminhando com muita dificuldade. Não conseguia, tipo, pegar uma xícara, tipo, a mão ficava, sabe, meio assim. Então, atrofia, né, muscular. Estava todo um pouco meio atrofiado. A fala já tinha voltado bem, mas, assim, estava meio que piorando, sabe? E cheguei no hospital, fui internada para fazer outros exames, porque até então eu tinha feito uma tomografia, e tomografia você não consegue ver muita coisa. É um exame como se fosse um raio-x. Você não vê coisas graves. Então, aí eu fiz ressonância, fiz exame de sangue, fiz vários exames. E logo uma neurologista lá do hospital fechou o diagnóstico. Eu tirei o líquor, né, que isso é muito importante, porque o líquor ajuda a fechar o diagnóstico de esclerose múltipla, apesar do meu ter dado negativo. Enfim, a gente chegou a essa conclusão de ter sido esclerose múltipla. O AVC, que depois vou chegar nisso, mas também era uma suspeita. Mas eu tinha 19 para 20 anos, enfim, foi
esclerose múltipla, fiquei 2 semanas no hospital, fazendo fisioterapia, tomando corticoide, né, que eles chamam de pulsoterapia, que é corticoide na veia. E aí foi isso, fiquei lá 15 dias e já fui para casa. Mas ainda com essa sequela, né, dos movimentos, enfim, foram voltando aos poucos, com muita fisioterapia, mas bem devagar. E aí, em que momento que você recebe o diagnóstico do médico, assim, fato, que era esclerose? Foi bem rápido, assim. Eu fui internada no domingo, na segunda eu já fui diagnosticada. Foi bem rápido. E como é que foi receber essa notícia pra você? Olha, eu era muito nova e eu fiquei bem assustada. Eu acho que a minha família ficou muito mais assustada que eu, porque é uma doença que tem um estigma, que tem, né, um preconceito ao redor dela. Então, é um diagnóstico pesado. Mas, assim, em nenhum momento eu fiquei... Lógico, eu fiquei assustada, eu fiquei triste. Eu lembro que, na época, a médica falou para mim, não pesquise, não vai lá, não dê um Google no que é, entendeu? Que você vai ler muita coisa ruim, muita coisa triste, e você vai ficar muito mais assustada. Ela falou, confie em mim, que tem medicamento, você vai ficar segura, você vai melhorar. A única coisa que eu perguntei para ela, eu falei, meus movimentos vão voltar? Eu vou ficar bem? Ela falou, vai. Eu falei, então tá bom. Então, se você tá falando que eu vou voltar, eu não vou ficar preocupada. Tem remédio? Tem, então tá. Então, eu nunca dei um Google. Eu acho que isso foi muito importante. Eu tinha 19. Um mês antes de eu fazer 20. Mas a minha mãe ficou super mal. Mas eu fiquei, assim, acho que eu fiquei tranquila. Nunca fiquei, sabe? Ai. Eu lembro até hoje que minhas amigas iam me visitar no hospital. Eu ficava me arrumando. A médica entrava lá, ela ficava em choque. Ela falava, eu nunca vi tanta visita no hospital. Eu falava, gente, mas eu não tô doente, tipo assim, porque a minha cabeça estava muito boa. E aí eu ficava sempre pensando, se meus movimentos vão voltar, não tem o que eu ficar preocupada. Porque até então eu fiz o que ela mandou. Nunca dei um Google para ver o que. Eu sabia que poderia acontecer de novo. Mas ela falou, se você se cuidar, as chances são muito baixas de acontecer de novo. E o se cuidar era o quê? Quais eram os cuidados que você tinha que fazer? O cuidado era tomar os medicamentos para controlar a esclerose múltipla, que são medicamentos imunossupressores. Você lembra quais eram exatamente os sintomas que levaram os médicos a diagnosticar como esclerose? Na ressonância, quando você faz a ressonância magnética, aparecem vários pontinhos na cabeça, lesões, né? E aí, quando você tem várias lesões, é uma característica de esclerose múltipla, mas não necessariamente essas lesões foram surtos da esclerose. Na época, a gente acreditou que eram, no laudo aparecia como lesões que eram surtos de esclerose, mas, mais para frente, essas lesões acabaram desaparecendo, que a gente foi vendo ao longo dos anos, né, que todo ano eu fazia ressonância. E, normalmente, essas lesões podiam ter sido de outras coisas, porque eram bem pequenas, tal. E a única lesão que realmente ficou ali foi essa lesão mais forte, que foi a do surto, né, de 2011, que ficou ali uma cicatriz, vamos dizer assim, né? As outras não estão mais lá, entendeu? Então, sumiram. E, normalmente, elas não é para desaparecer, elas não desaparecem. Elas ficam ali, adormecidas, né? Mas elas ficam ali, como umas cicatrizes. E como que foi passar todos esses anos, né, tendo em mente que tinha essa doença, e como que isso acabou afetando na sua vida pessoal? Logo que eu descobri, foi assim, eu estava na faculdade, foi uma coisa que aconteceu ao redor de todo mundo. Então, assim, todo mundo ficou sabendo, meus amigos, as pessoas na faculdade. Assim, era uma coisa que... E eu morava em Campinas, que é uma cidade grande, mas é uma cidade de interior. Então, assim, todo mundo ficou sabendo, sabe? Tipo, a Gabi ficou doente, a Gabi tem esclerose múltipla, sabe? Foi uma coisa que, assim, eu nunca... Nem se eu quisesse, eu não consegui nunca esconder. Então, por um bom tempo, eu lembro que todo mundo sabia. Quando eu comecei a ficar mais velha e comecei, né, a fazer novas amizades, enfim, eu escondi isso por um tempo, porque não é uma coisa que você chega e fala, oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela, eu tenho esclerose múltipla. Até porque tem todo um preconceito, né, da doença. A pessoa já te olha, tipo, nossa, tipo, né, coitada, nossa. É diferente de você falar, sei lá, eu tenho diabetes. Eu não sei, tem Um preconceito peso, velado, né? Tem isso. E assim, eu falava, bom, não vou falar, porque a pessoa vai ficar meio, né, constrangida, vai se sentir, enfim.
vai achar que eu sou diferente. Então, eu sempre fui uma pessoa muito forte. Eu falava, não, eu não preciso falar, que eu não quero que ninguém sinta pena de mim, sabe? Eu não tenho uma vida diferente de ninguém. Então, eu não contei. Até que um dia, uma amiga minha falou, mas você, agora que você é influenciadora, você tem que compartilhar isso com as pessoas, porque você vai acabar ajudando muita gente, porque olha a vida que você tem. Você tem uma vida normal e, às vezes, você vai acabar ajudando outras pessoas que não são tão fortes quanto você. Sabe? Você não precisa ter vergonha. Falei, pode ser. E daí foi quando eu criei o canal no YouTube para falar sobre isso. Porque até então eu não falava. Tinha muita gente que me conhecia já, tipo, anos e nem imaginava. Eu E aí- lembro do seu vídeo. É. E aí muitas pessoas relataram pra você? Você sentiu isso? Nossa, foi muitas, tipo, muitas. Eu ganhei muitas seguidoras que tinham a doença ou que tinham sido diagnosticadas. E, assim, eu via que pessoas, elas ficavam mal com o diagnóstico, sabe? Tristes e, tipo, depressivas e ficavam, sabe, desnorteadas, sem chão. E, tipo, gente, eu juro, eu chorei várias vezes, porque eu recebia cada mensagem linda de, tipo assim, ai, você está me ajudando tanto, você me ajudou, até hoje eu recebo, você já me ajudou tanto, quando eu descobri, eu vi os seus vídeos e você me deu esperanças, porque eu achei que a minha vida tinha acabado, porque eu achei que, sabe, eu não ia ter mais vida, porque eu tinha filhos e eu achei que eu nunca ia poder cuidar deles normal e não sei o quê, e você me deu esperança e eu vi que eu poderia ter uma vida tendo esclerose. Isso era muito bacana, tipo, eu fiquei muito feliz e aí eu falei, não, eu vou continuar. Ô, Gabi, uma pergunta leiga minha, assim. A pessoa que ela tem esclerose, ela já tem uma predisposição a isso? É uma coisa genética? É o quê? Então, é uma doença autoimune, né? Então, você tem uma certa predisposição e normalmente é um gatilho no seu corpo que ativa essa doença. Pode ser um estresse, alguma coisa assim, mas é uma doença autoimune que é o seu corpo que ataca o seu corpo. Então, é você contra você mesmo. E não necessariamente você sabe o Não. qual foi o gatilho. Não. Mas é legal você falar isso dos seus vídeos, né? Porque eu já vi, vejam os vídeos dela, você sempre lidou de uma forma muito bonita, né? Tipo, expondo, tudo bem que precisou de um tempo de maturação, mas enfim, cada pessoa tem seu tempo e você passou a expor de uma forma preocupada com as outras pessoas. Então, eu lembro quando você mudei o tratamento, não sei o que lá. Então, acho que realmente as pessoas que tinham a doença devem ter se identificado. Então, primeiro eu queria parabenizar, porque eu lembro dos seus vídeos e era maravilhoso. Obrigada. E, Gabi, te atrapalhava em relação a relacionamentos amorosos? Então, aí isso também, tipo assim, eu ficava meio assim, será que eu conto? Muitos eu já tive relacionamento, assim, não de namoro sério, lógico que não, mas até porque eu lembro que quando eu saí do hospital, 15 dias depois, quando eu tinha acabado de terminar um namoro, de 1 ano e pouco, assim, e a gente ainda tinha terminado, ele foi me visitar no hospital, e quando eu voltei, depois de 15 dias, eu comecei a sair. Gente, 15 dias depois que eu saí do hospital. Eu comecei a sair com o meu outro namorado, que eu comecei a namorar depois de, tipo, 6 meses. E eu namorei mais 1 ano e meio. Então, assim, isso acho que não me atrapalhou, porque, assim, não teve nenhum preconceito nesse sentido se eu namorei logo depois. E eu ainda estava ruim, sabe? Não estava 100%. Mas depois... Mas tudo bem, isso eram pessoas mais próximas de mim, que eu conhecia desde criança, então também tem isso. Mas depois que eu conheci outras pessoas que não sabiam, né, da minha doença, da minha história, eu sempre escondia isso. Não era era uma coisa que é o que eu te falei, eu demorava para querer me abrir, sabe? Até o meu ex-namorado, que foi o último namorado que eu tive sério, eu fui contar para ele depois que a gente já estava namorando. Eu falei, tem uma coisa para te contar. E ele falou, não, eu já sabia e não tem problema, e a minha tia também tem, e tudo bem. E assim, mas era uma coisa que eu lembro que eu falava, ai meu Deus, eu vou contar, e agora? Ai. Aí você conta, parece que sabe. Sai um peso, né? Sai um peso, mas depois ficou tudo mais leve. Mas era uma coisa que, tipo... E aí parece que depois que eu contei no YouTube, era uma coisa que eu falava assim, bom, se a pessoa está se relacionando comigo, ela já sabe. Não vai ser um peso para eu contar, porque ela já sabe. Sim. Então, ela sabe onde ela está pisando, sabe assim? Então, era mais fácil. E aí, depois de 10 anos que você começou a desconfiar, como é que foi que você começou a perceber que poderia não ser esclerose? Ou você teve que fazer um exame? Como é que foi que você descobriu, assim, em que momento? Então, primeiro que, assim, eu nunca desconfiei que não fosse, né? Eu sempre recebia, como eu recebia muita mensagem de outras meninas, né? Sempre é mais mulher que tem, não sei porquê, mas é mais comum em mulher.
Mas das pessoas que tinham, sempre tinha algumas características, alguns sintomas que muitas pessoas tinham que eu nunca tive. Tipo, cansaço, fadiga. Nossa, e a gente, sabe? Eu sempre fui, tipo, muito ativa. E não só de, tipo, treino. De, tipo, gente, eu saía loucamente. De, tipo, festa e nananã. Eu nunca fui uma pessoa cansada. Tipo, nunca. E aí eu falava, gente, eu não tenho esse sintoma de, tipo, cansaço, fadiga. Acho que tive sorte, né? E aí, tipo, sol, calor, as pessoas eram meio intolerantes, passavam mal no calor. Eu também nunca tive esse problema. Falava, bom, acho que eu também não tenho esse problema. Mas até então eu achava normal. Eu nunca tive outro surto. Falava, acho que eu também tenho uma doença branda, porque eu também nunca tive outro surto. Tanto que depois de quase 10 anos da doença, o meu neurologista falou, acho que a sua doença está em remissão, porque está muito boa, e, enfim. Eu lembro que eu até falei isso no Instagram. Eu falei, gente, a gente chegou à conclusão que a minha doença está em remissão, porque está muito controlada, está assim. Aí eu fazia todo ano uma ressonância magnética, que, aliás, é um exame horrível, se vocês já fizeram. De cabeça, Eu de nunca fiz. tudo. Nossa, é horrível. Mas já escutei falar que é horrível. Enfim, eu fazia todo ano. E nessa última de 2022, o médico que dá o laudo da ressonância, né, ele observou que a imagem estava diferente, que não parecia uma lesão de esclerose, parecia mais uma lesão vascular. Ele falou, eu estou achando que essa lesão aqui é uma lesão causada por um problema vascular, um AVC. E aí meu médico falou, como assim? Essa lesão daqui de 10 anos que a gente está olhando como uma lesão de esclerose, ele fala que agora isso é uma lesão que foi um AVC que você teve? A gente falou, vamos investigar isso a fundo, vamos fazer alguns exames, porque isso pode ser N doenças. Eles chegaram a te contar a suspeita deles? Ele chegou a contar. Aí foi aí que a gente teve essa suspeita. Peraí, então, pode ser que você tenha outra coisa. Pode ser que você tenha... Tipo, pode ser que você tenha esclerose, mas você também teve um AVC. Pode ser que você não tenha esclerose e tenha outra doença. Pode ser que você só tenha tido um AVC. Tipo assim, a gente ficou num limbo por uns 6 meses, entendeu? O que você sentiu? Você sentiu Não, eu fiquei desesperada. Foi desespero? Não foi nenhum conforto. Porque assim, você fala, você ficou feliz? Não, porque antes eu tinha uma doença que eu sabia o que era, que eu tratava, que até então eu estava 10 anos super bem. E aí o médico fala pra mim, então, não, você não tem, você pode ter qualquer coisa. Imagina se eu tenho um negócio pior, entendeu? Imagina se eu tenho uma coisa que não tem remédio, que não tem cura, que... Se eu falar alguma besteira, me corrige. Mas, na pior das hipóteses, você estava acostumada com aquela doença, Sim, né? exatamente. Sim. Eu estava acostumada, eu sabia tratar, eu sabia, né, enfim. E aí, então você não tem, você pode ter qualquer coisa. E durou 6 meses? Não, durou 6 meses, porque daí, assim, eu fui digerindo aquilo. Aí eu falei, não é possível. Teve uma parte de, né, neguei, falei, não, ele tá errado. Aí eu tenho, tá tudo certo. Aí fui fazendo os exames, aí fui enrolando para fazer os exames, e minha mãe no meu pé faz os exames. Eu não. Sabe quando você não quer descobrir? Para mim estava bom daquele jeito. Você continuou medicando a esclerose? Não, parou. A gente parou, porque o remédio eu tomava de 6 em 6 meses. E estava na época de eu tomar ele de novo. E aí o médico falou, não quero que você tome, vamos ver o que é. Não vai tomar à toa, depois não é você tomou uma bomba, porque é um remédio forte. Ele falou, você vai tomar uma bomba de remédio e se não é? Para quê? Sim. Aí eu falei, bom, então tá. Aí fui numa segunda opinião. Que isso também me perguntaram muito. Mas você foi diagnosticada e nunca ninguém te diagnosticou certo? Gente, eu fui em outros médicos, né? Todo mundo achava, concordava com esse diagnóstico. Não foi um que falou e eu falei sim e fiquei com isso. Todo mundo achou que era, porque é o que você falou, os sintomas, né, são parecidos e o diagnóstico é parecido, e é tudo muito parecido. 2 perguntas só que você falou. Primeiro que você falou, usou a palavra branda. Branda é quando... O que significa? Branda é, assim, você pode ter vários surtos. O que são os surtos? Então eu tô aqui e eu posso ter um formigamento na mão, eu posso perder a força muscular, eu posso ter um problema de visão e voltar, eu posso ter fraqueza, eu posso ter desequilíbrio, eu posso ter... Tipo, tem vários surtos, isso são considerados surtos. Entendi. E eu nunca tive nada disso. E isso vão dando vários pontinhos na cabeça. Entendi. Que são chamados surtos. E eu nunca tive nada disso. Eu tive aquele específico que foi muito forte, que foi do nada. E nunca tive mais nenhum. Entendeu?
Então, por isso que era considerada branda, porque tem gente que tem e fica tendo toda hora. Então, eu tô aqui, daqui 1 ano eu tenho mais um, daqui 6 meses eu tenho outro, daqui... E aí é uma doença mais agressiva, que eles chamam, né? Então, a minha sempre foi considerada branda, porque eu não tinha nenhum surto. Você falou que tinha 2 perguntas, era essa? Não, era branda e era o surto. O que significava esse surto? Era isso. E aí, quando a gente... Enfim, daí fomos investigar. E aí, achamos, em um dos exames, que eu tinha tido um AVC. E não era esclerose. E aí, qual é a diferença do tratamento dos 2? Gente, o tratamento é que agora eu tomo um remédio que não precisa nem de receita para comprar na farmácia. Quando, Tipo, é um AS, né, que eles chamam. quando É você aspirina. recebe que é AVC, o que você sente? Eu fico mais... A primeira coisa, eu fico aliviada, porque eu sei que eu não tenho mais esclerose, né? Que, querendo ou não, é uma doença, né, degenerativa, que eles falam, que, né, tem muita gente que acaba numa cadeira de rodas, que eu nunca passou isso pela minha cabeça, mas, enfim, pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu falei... A primeira pergunta que eu fiz, eu falei, mas então eu posso morrer? Porque, para mim, esclerose, eu não podia morrer. Mas, então, AVC, você pode morrer se você tem um AVC. Mas também qualquer um pode ter um AVC. Você pode ter um AVC, Sim, a sim. Jill pode ter um AVC. Aí ele falou, não, você tem, né? Você pode ter uma propensão a formar coágulos. Não quer dizer que você vai ter toda hora. Tanto que eu passei 10 anos sem tomar o remédio. E nunca deu de novo. E nunca deu. Eu viajei de avião, eu fiz cirurgia, eu coloquei silicone, eu quebrei o braço e operei, entendeu? E nunca, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Mas... E agora, sabendo, eu fico muito mais aliviada, porque, assim, eu posso ter problema de gestação, e agora que eu sei, a gente vai cuidar. E, querendo ou não, eu estou perto de uma idade que eu já penso em ter filhos. Então, tudo isso foi num momento muito importante, que se tivesse passado, talvez poderia ter acontecido alguma coisa pior. A diferença dos tratamentos, quais são? A diferença é que, na esclerose, você toma remédios que, primeiro, que eles são todos tarja preta, você tem que encomendar. Alguns você consegue ir na farmácia de alto custo pelo governo e outros você pode pedir pelo plano, né? E aí, normalmente, você toma... Esse que eu tomava, eles são todos injetáveis, então você fica 3 horas tomando, junto com soro, enfim. E eles são todos imunossupressores, que normalmente deixam o seu sistema imunológico um pouco mais fraco. E esse agora, nada, é um remédio que você não precisa de receita, que é tipo uma aspirina, que é para afinar o seu sangue. Não chega a ser um anticoagulante, porque também o meu não precisa ser tão forte. E é só, toma um comprimidinho por dia. O tratamento da esclerose, né, que você falou que é mais forte, tem alguma... como se fala na sequela? Não é consequência a palavra? Não, Sequela. não teve. Não. Não, eu entendi. Se interferiu em alguma coisa. Exato, por você ter tomado tanto tempo sem necessidade. Não. Não, Efeito graças a Deus. colateral. Efeito colateral, não. Não, menos mal. Não, bem não faz você ficar tomando, né, o remédio, mas não tive nenhum problema. E aí o médico falou também que isso não interferiu em nada, assim, não fez mal, não me deixou pior, enfim. O que mais mudou para Gabriela? Saber que não tinha esclerose e tinha sido um AVC. Não, então, fizeram muito essa pergunta para mim e eu acho que para mim não mudou, assim, na minha vida, no meu dia a dia, não mudou nada. De verdade, assim. Claro que é importante saber. Eu estou muito mais feliz, eu fiquei muito mais feliz de não ter a esclerose. Mas, querendo ou não, a sequela que eu fiquei, que antes era da esclerose e agora é do AVC, ela continua e as minhas dificuldades continuam iguais. E não muda. O diagnóstico que eu tenho não vai, infelizmente, não vai mudar, entendeu? Quais são essas dificuldades para você, das sequelas que ficaram? Assim, vamos supor, antes eu era destra, agora eu sou canhota. Eu ainda não consigo... Acho que nunca mais, né? Vou conseguir escrever, beber um copo d'água. Eu dirijo com o pé esquerdo, fazer movimentos finos, enfim. Várias coisas que, tipo, assim, eu tento lidar com tanta naturalidade que muita gente nunca percebe. E aí, às vezes eu falo, e até o meu namorado fala, não, mas você acha que é normal, mas não é.
Entendeu? Tanto que quando eu fui morar sozinha, minha mãe falou, mas você não vai conseguir morar sozinha. Eu falei, vou conseguir morar sozinha. Eu consigo fazer tudo sozinha. Porque eu nunca quis ficar, tipo, nunca quis Dependente. ser dependente de nada. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou cortar um limão? Eu vou cortar, eu consigo cortar. Pode ser mais difícil pra mim? Pode, mas eu vou cortar. Eu vou quebrar um ovo? Vou, com uma mão. Vai cair a casca? Vai, mas eu vou cortar. Você se Entendeu? adaptou à sua nova normalidade, né? Exato. Normal pra você Porque por hoje. muitos anos eu ficava tipo, não, vou fazer, eu fazia fisioterapia todo dia, vou fazer e só vou voltar à minha vida quando tipo eu ficar bem. Até um dia que eu falei assim, eu acho que nunca vai voltar a ficar 100% e ou eu aprendo a viver com ela 60% ou eu vou ficar refém de uma vida infeliz e, tipo, vou ficar refém da fisioterapia, porque a minha vida era, tipo, faculdade de fisioterapia. Eu não podia fazer nada porque eu tinha fisioterapia. Aí eu falei, não quero mais essa vida. Eu posso continuar fazendo fisioterapia, mas eu preciso aprender a viver com essa deficiência, entendeu? Não, eu fiquei pensando no que você falou, né? Tipo, o que mudou? E aí você responde nada aí na minha cabeça. Como assim, nada, né? Só que eu entendi o que você está querendo dizer. Porque mudou o diagnóstico, mas o resultado, ele não muda. Sim, mudou aquele dia, o primeiro dia do surto, mas Sim. sendo esclerose ou sendo AVC, A não realidade é muda, a mesma. A realidade é a mesma? Mas por um momento você ficou preocupada, assim, você falou que você expôs para o mundo e aí muitas pessoas, né, Identificaram. e se identificaram e contavam, né, das suas próprias experiências para você. Aí, a partir do momento que você não tem mais esclerose e você fala para todo mundo que é um AVC, você ficou com medo de decepcionar algumas pessoas, algum dos seus seguidores, que olhavam para você, nossa, ela vive uma vida normal, que bom, eu posso ficar tranquila. E que agora você entendeu que é uma outra coisa que tinha acontecido com você. Não, eu fiquei com muito, tanto que assim, eu demorei para conseguir dar essa notícia. E quando eu dei essa notícia, juro, eu tava triste. Tipo, eu não consegui dar essa notícia feliz no primeiro vídeo. Tipo assim, era meio que uma voz de choro. Eu tive várias perguntas, tipo assim, não tô entendendo, essa notícia é boa ou ruim? Mas isso é para melhor ou não? Você tá feliz? Aí eu fiz outro vídeo, eu falei, gente, eu tô feliz, é uma notícia boa, depois que eu, sabe? Eu falei, eu falei exatamente isso. Eu falei, não quero decepcionar vocês, porque eu não quero que vocês deixem de se inspirar achando que, assim, eu achava que poderia ter uma vida, mas ela só tem isso porque ela não tem. E, tipo, não é isso. Às vezes é só a forma de você enxergar que você pode ter esclerose e ainda ter uma vida normal, entendeu? Isso não quer dizer que, é porque eu não tenho que eu tive uma vida normal. Não quer dizer isso. Eu conheço outras pessoas que têm e têm uma vida normal. E agora que você teve um AVC, você tem que tomar alguns cuidados que você não tinha que tomar antes? Ou não? Não, Nenhum. não. Como teria sido sua vida se você tivesse sido diagnosticada corretamente há 10 anos atrás? Eu acho que teria sido... Mais acho que talvez- 10 anos, né? Não vamos falar sobre 10. 10. Eu acho que talvez... Eu penso muito nisso. Quer dizer, eu tento não ficar remoendo, mas assim, acho que talvez se eu tivesse sido diagnosticada, tipo, na hora que eu fui para o hospital, tipo assim, não tivesse voltado para casa. Porque a AVC tem muito isso, né? Das primeiras 48 horas que você é medicado e etc. Então, tipo, se eu tivesse sido ali na hora, internada, medicada, diagnosticada com AVC, eu acho que talvez eu não tivesse a sequela que eu tenho hoje, entendeu? Entendi. Porque eu vejo muito isso, que, tipo, as 48 horas são cruciais. Então, talvez o tratamento que eu tivesse feito ali no primeiro mês, se fosse realmente, como fala, regradinho para o AVC, talvez... Se fosse uma coisa mais... Você tá até falando... Não tem a ver nem com os 10 anos, né? Se fosse uma coisa mais de imediato... De imediato ali, daquele primeiro mês, tipo, olha, você teve um AVC, vamos tratar aqui como AVC e tal. Talvez fosse um pouco diferente, talvez eu não tivesse a dificuldade que eu tive todo esse tempo depois, entendeu? Teve algum momento da sua vida que você olha pra trás que você lembra, tipo, nossa, aquele momento eu fiquei triste de verdade, aquele momento eu senti raiva, aquele momento foi um dia muito ruim pra mim por conta disso? Ou você sempre lidou super bem? Não, também não vou falar, gente, que eu sou super... eu sou demais. Não, gente, tem vários momentos que eu tive muita raiva. Tipo assim, principalmente quando eu
eu queria fazer alguma coisa, tipo, que são coisas muito corriqueiras e muito fáceis de fazer. Então, tipo assim, eu quero, sei lá, eu vou escrever alguma coisa, não consigo. Eu vou, quero fazer alguma coisa, sabe? Principalmente, às vezes, estou me arrumando e, às vezes, eu vou fazer um rabo. E isso de você forçar, e dói muito de você... Não sei explicar, mas é um cansaço... muscular, diferente de você pegar... Vamos supor, às vezes eu estou fazendo o mesmo peso nos 2 braços. E não é um peso pesado. Então, tipo assim, vamos supor, 1 quilo, tá? O braço direito, ele vai ficar cansado muito mais rápido, entendeu? E vai doer, e o braço esquerdo não vai sentir. Por mais que o direito tenha músculo e seja forte. Então, às vezes, estou secando o cabelo e eu bato o secador na minha cabeça. Nossa, gente, eu fico puta. Eu falo, que merda. Só que eu já fiquei tantas vezes tão brava, mas tão brava, e, tipo, de ter raiva, e, tipo, sabe, vou pôr um brinco. Aí eu fico 500 horas tentando pôr o brinco e não consigo. Aí eu desisto e jogo tudo no chão e ponho outro brinco. Entendeu? Mas agora eu já meio que acostumei. Então, eu falo, bom, não vou conseguir. Então, eu já nem pego aquele brinco. Que eu sei que eu vou precisar de ajuda para pôr aquele. Eu pego um que eu vou conseguir pôr sozinha. Então, tipo, salto, já caí, gravando. Eu já sei que aquele salto eu não posso sair sozinha. Eu tenho que usar outro, que eu tenha mais firmeza. Então, esse tipo de coisa. Mas sempre, gente, eu sempre passo raiva. Eu sempre quero, tipo, falo, meu Deus, por quê? Mas é isso. Mas, na maioria das vezes, eu tento evitar essas coisas que me dão muita raiva. E até acho que isso de focar em fazer muito esporte, tipo, me ajuda muito a controlar bastante essa coisa de ansiedade, enfim, de externalizar essa raiva. Essa parte da questão muscular, ela não piora, né? É estável. É estável. Ou ela vai piorando? Não. Só se piora. tem, por exemplo, um outro AVC. Exato. Nunca piorei, tipo, pelo contrário, só melhorei. E eu sinto que quanto mais... Isso foi uma coisa também, que depois que eu fiquei até achando que era esclerose, depois que eu fiquei doente, eu foquei muito em esporte, academia, enfim, treino, que eu pensava, meu corpo tem que estar sempre preparado, porque se um dia acontecer alguma coisa dessa de novo, ele tem que estar mais forte, ele tem que estar melhor, sabe? Para ele se recuperar mais rápido. Então, eu fiquei mais saudável, eu não era assim antes, eu era jovem, fazia 2 vezes por semana, eu fazia alguma coisinha. E você falou agora, né, que você se pergunta por quê, né? Tem muitas coisas na vida que elas não têm respostas. Sim. Você... Que tipo de porquê que você trouxe para sua mente para te confortar? Você chegou a alguma resposta ou não? Olha, eu já me perguntei muitas vezes, e eu vejo, às vezes, algumas coisas, porque nesse meio tempo ainda tive, assim, eu já quebrei o punho porque eu caí, porque eu tava de salto, e aí eu desequilibrei e já caí. Tipo, várias coisas, e eu falei, bom, e agora eu tenho que ainda ficar com o braço quebrado e tudo que eu já faço. E aí eu vejo outras pessoas que, às vezes, passam por muito menos do que eu passo, e eu fico pensando, gente, essa pessoa, tipo... nos meus shoes, tô brincando. Mas, assim, no meu lugar, essa pessoa nunca aguentaria o que eu aguento, entendeu? E eu vejo isso em várias pessoas que eu conheço e que convivem comigo, sabe? Então, eu penso assim, talvez eu tenha passado por isso porque, não sei, alguma prova, sabe? Porque, até para eu ser uma pessoa melhor, talvez se eu não tivesse passado por isso, talvez eu fosse uma pessoa diferente do que eu sou hoje. E eu vejo que, assim, acho que outras pessoas que eu conheço no meu lugar, eu tenho certeza que teriam tido depressão, não aguentariam, sabe? Não, eu juro, muitas mesmo. E muito próximas. Então, eu fico pensando, acho que ninguém carrega uma cruz maior do que pode aguentar, sabe? Sim. Então... E faz você relembrar diariamente o quanto você é forte. Exato. Tipo, tudo que eu falo, não, eu falo, não, se eu passo por isso todo dia... sabe, tudo vai dar certo no final. E, Gabi, apesar de não ter sido o diagnóstico certo, você viveu parte da sua vida, né, para esse tipo de doença. E o jeito que você levou é um jeito muito admirável. Então, que conselho que você dá para essas pessoas que acabaram de receber um diagnóstico, que fica sem chão e não sabe, assim, como lidar com o próximo passo? Então, até hoje, inclusive, recentemente, quando alguém recebe o diagnóstico de esclerose, inclusive, vem conversar comigo, quer conselho, enfim.
e ficam muito assustados, principalmente a família, tá, gente? Mais do que a pessoa em si. A família fica muito assustada. E sempre eu sinto isso, que a família, que foi o que aconteceu com a minha mãe, quer proteger muito a pessoa, né? Cria essa bolha, como se a pessoa fosse ficar, né, indefesa, tipo, ai, meu Deus, e agora? Ela tá doente, ela tá... Né? Isso aconteceu muito com a minha mãe. E eu falo, gente, vocês têm... Não crie isso na pessoa, não olhe ela com dó, ela ainda tá... Ela vai poder fazer tudo sozinha. E não olhe ela com esse olhar de doente, de tipo... A medicina evolui tanto, de 10 anos para cá, para hoje, os remédios são outros, a pessoa não precisa... Não fique triste. Claro, né? Óbvio que vai ficar triste, mas assim, não é uma doença que... Ai, meu Deus, eu tenho esclerose. Às vezes é mais fácil de tratar do que uma diabetes, por exemplo. Apesar de ser uma doença muito mais... Né, que a pessoa tem muito mais... preconceito, etc., é uma doença, às vezes, mais fácil de tratar do que uma diabetes. Porque a diabetes, se você não cuidar certinho, você pode ter problemas muito mais graves do que a esclerose. Você acha que é porque o diabetes, né? Muitas pessoas falam disso hoje em dia. Eu acho que poucas pessoas falam sobre a Sim. esclerose. Então, isso faz com que também as pessoas não tenham muita informação. E aí, aquela falta de informação, as pessoas já ficam com medo maior, Sim. assim, né? Eu acho que isso também, a falta de informação, cria esse, né, um tabu, assim, né? E algumas pessoas que ficaram ruins, então tá bom, algumas pessoas também já ficaram ruins de diabetes, mas a maioria é boa. E aí, essas pessoas que ficaram ruins, cria esse, né? Nossa, olha, ela ficou assim porque ela teve esclerose. Só que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não tinha remédio para esclerose. Então, a pessoa realmente ficava debilitada. E a diabetes já é conhecida há muito mais tempo. Então, já tem remédios há muito mais tempo. Agora, é outro tratamento. Então, assim, é muito mais difícil uma pessoa que é diagnosticada hoje com esclerose múltipla, que ela fique uma pessoa acamada, que ela fique numa cadeira de rodas. Entendeu? Então, por isso que eu acho que a pessoa não tem que é o que a minha médica falou, não ponha no Google. Não vá pesquisar o que vai acontecer com você ou outras pessoas. Viva a sua vida e se cuide, sabe? Porque se você for lá e colocar no Google, aliás, como qualquer coisa, você vai ficar louca. Se você ler a bula do remédio, você também não vai querer tomar nenhum remédio. Não, colocar doença em Google é Exato. o maior erro sempre. Todo mundo. Eu não tenho endometriose, mas estava com suspeita de endometriose. Eu falei, mas me explica. Não põe no Google. Não põe no Exato. Google, porque se você coloca no Google, é morte no dia seguinte. Exato. Tipo assim, eles te aterrorizam e você não tem propriedade nenhuma para lidar com aquela Exato. informação e você fica aterrorizado de fato. Exato. Então, realmente, acho que acreditar no seu médico É isso. e seguir as instruções que... Porque tem isso também, né? Não dá pra você ir em Exato. 50 médicos. É. Que acha a pessoa em que você confia e segue. Gente, é isso, você tem que confiar e seguir. Até porque eu, quando descobri também, eu não posso também dar muito, porque eu fui em tudo, gente. Eu fui centro espírita, tomei não sei o quê, bababá. Eu fui em tudo que vocês podem imaginar. Porque, assim, no começo dá um desespero. Então, eu também não sou assim, ai, gente, olha, eu tô super tranquila, só escutei a médica e fiquei tranquila. Não, gente, eu fui em tudo que vocês podem imaginar. Tipo assim... Tudo, acreditei em tudo que vocês podem imaginar. Tipo, tomei vitamina, tomei passe, tomei não sei o quê, sabe? Tipo assim, tudo. Tipo, tudo. Então, assim, faz parte. Mas se você precisar passar por isso, passe, entendeu? Mas ache alguém que você confie depois que você passar por tudo pra seguir. É isso. Tem algum aprendizado, assim, disso tudo que te trouxe, que você leva pra sua vida? Algum principal? Eu acho que é isso, gente, que no final tudo vai dar certo, que eu acho que sim, tem que tentar, que é o que eu falei, tipo assim, que tenta, vai passar por tudo, vai. E aí, era o que eu falei, eu dei o exemplo da fisioterapia, eu sempre tinha uma esperança que, eu vou agora aqui nessa fisioterapia, eu vou ficar boa. Não ficava. Eu vou aqui nesse centro espírita, ele vai me curar. Não curava. Agora eu vou tomar esse remédio alternativo e ele vai funcionar e vou ficar zerada. Não ficava. E essas decepções, essas frustrações, acabavam que eu falava, chega, não quero mais ficar. Porque toda hora eu acredito em alguma coisa, então, agora eu vou nesse médico que é acupunturista chinês e ele vai resolver, porque ele é não sei da onde, não sei do que, então eu ia lá fazer uma acupuntura que doía, põe agulha no corpo inteiro, mas ele vai resolver. E eu falei, chega. Entendeu? Falei, agora chega, não vai resolver. Eu vou escolher o médico, falei, eu vou seguir esse médico. E é isso. E vou aceitar viver como eu estou.
e vou tentar melhorar ao longo do tempo com as condições. Ai, desculpa, eu tô batendo. E vou aceitar melhorar ao longo do tempo com as condições que eu tenho. Porque essa frustração de você querer estar curada e procurar alguma coisa do além não funciona, entendeu? Mas a gente tenta e depois a gente se frustra e a gente aprende. Isso vale para tudo, né? Tudo. Até às vezes para achar, tipo, o namorado perfeito. Aí vai procura 10 namorados, nenhum vai ser perfeito e, enfim. É a mesma coisa com o médico ou com o remédio, mas faz parte. O que muda as coisas não é o que você tem, né? E sim como você enxerga o que você tem. Exatamente. Exatamente. É isso, gente. Obrigada, Gabi. Nada, obrigada, amei o Maravilhosa. convite. Amamos falar com você. Se tiverem alguma dúvida, gente, escrevam aqui pra gente. A Gabi consegue esclarecer também. Pode perguntar. E não se esqueçam, né, de se inscrever, ativar o sininho, deixar aí seu like. E nos vemos na próxima quarta. Muito obrigada e muito obrigada. E Obrigada a parabéns vocês. pela pessoa forte demais que você é. Obrigada, gente. Amei. Beijos!